Quando a gente vai falar em prova, a prova ela tem uma peculiaridade que a gente vai sempre trabalhar com os meios de provas legais ou, né, os moralmente legítimos. Então, basicamente, a gente pode dizer que quando se trata de provas, nós vamos ver mais para o finalzinho da aula de hoje que o próprio código traz um rol de provas que a gente pode utilizar, né? Ele vai então dizer que eu tenho a prova testemunhal, a prova pericial, ata notarial, inspeção judicial, enfim, uma série de provas que a própria lei estabelece, a própria lei traz disciplinas de como é que eu vou utilizar esses mecanismos probatórios. Todos eles são mecanismos formais, tem uma série de requisitos que, se não respeitar daquela forma, o juiz não vai autorizar a celebração da prova, ou muitas vezes essa prova, inclusive, perde a sua força por não ter sido realizada na forma correta. Inclusive, uma prova ilícita, uma prova que não corresponda ao ordenamento jurídico, ela pode macular, né, viciar todo o processo. Então, quando vocês forem estudar, ler o professor Humberto ou qualquer outro autor, certamente vocês vão se deparar com o que se chama de teoria do fruto envenenado. Ou seja, se você utilizar uma prova viciada no processo, todas as outras provas ficariam contaminadas, ficariam envenenadas por aquela prova e ela perderia ali a sua razão, a sua força de existência e o processo não teria como atingir o seu objetivo. É algo que vocês devem ter ouvido falar bastante na televisão, né, na internet, aí, por conta da Operação Lava Jato, em que a delação, muitas vezes, ela perderia sua força, e enquanto mecanismo probatório, inviabilizaria todo o processo. Tanto que agora se fala em nulidade de diversos processos por conta do mecanismo que foi utilizado da delação premiada. No final do ano passado, houve até aquela questão de que, embora não fosse prova, mas fosse mecanismo probatório, que seria o momento da alegação final. Então, se o réu não fosse o último a falar, perderia toda a força dentro do processo. Então, isso que a gente chama de teoria da árvore envenenada, do fruto envenenado. Significa, então, que uma prova pode pôr a perder todo o processo. Beleza? Então, avançando aí. A gente, para começar a falar de prova, tem que lembrar o que trata a Constituição Federal. Está lá, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, vamos relembrar aí, né, a necessidade de sempre observar o devido processo legal. É aquilo que eu já mencionei no começo, da necessidade de observar todo o trâmite correto da nossa prova. Então, se a lei coloca um prazo lá de 30 dias para o período, 30 dias para o perito apresentar o laudo, esse é o período que ele vai ter que respeitar. É claro que nós vamos ter que voltar também a lembrar a questão dos prazos, que pode ser dilatado, não pode ser dilatado, né, prazo peremptório, prazo dilatório, que também é aplicado aqui. Mas, de qualquer maneira, eu tenho sempre que respeitar o devido processo legal. Perfeito? A Constituição ainda traz para nós mais uma informação. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, aqui começa, então, aí mais detalhado e mais especificadamente. Então, no inciso 54, era o devido processo legal, de forma ampla. Depois, no 55, afunilou um pouquinho, né, assegurou o contraditório, assegurou ampla defesa. Então, mesmo na prova, eu diria até principalmente na prova, tudo aquilo que o autor coloca no processo, o réu tem que ter vistas, o réu tem que se manifestar a respeito daquilo. Então, todos os documentos que o autor colocou, o réu tem o direito de se manifestar. E a recíproca é verdadeira.
todos os documentos que o réu colocar, o autor vai ter direito a se manifestar. Se o réu pode apresentar 3 testemunhas, o autor também vai poder apresentar a mesma quantidade. São 10 testemunhas para cada um. Que mais? Perícia, da mesma forma. Se o perito vai realizar uma visita numa propriedade, autor e réu podem acompanhá-lo. Então, sempre no contraditório. E a ampla defesa, que é aquilo que eu comecei dizendo. Embora o código traga algumas espécies de prova, eu posso utilizar qualquer mecanismo, qualquer coisa pode ser considerada prova. A única limitação, e ali a Constituição afunila em definitivo no 56, isso aqui é o artigo 5º, tá? Artigo 5º, inciso 54, artigo 5º, artigo 55 e artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra, meio ilícito. Já tracei a diferença para vocês lá na petição inicial entre fundamento legal e fundamento jurídico. E lá naquele momento eu falei, legal decorre de lei. Então, ele não está falando aqui que são inadmissíveis, obtidos por meios ilegais. Não, ilegal é contra a lei. Aqui ainda é mais amplo. Prova obtida por meio ilícito. Ilícito seria atentatório não só contra a lei, mas contra o ordenamento jurídico. São os princípios, né, são tudo que rege a estrutura. Né, para ficar mais claro, o que são meios ilícitos? São provas que não atendem digamos assim, aos princípios gerais, à ideia do homem médio. Por exemplo, uma gravação, uma escuta, né, colocado uma escuta ambiental. Você vai lá na sala de reuniões e coloca uma escuta ambiental ali, um ponto para ouvir a reunião das outras pessoas. Isso é ilícito. Isso aí é imoral, é ilegal também, porque você está violando uma estrutura de pessoas. Isso não pode ser feito. Inclusive, aqui existe um debate que antigamente ele estava mais resolvido, hoje fica cada dia mais difícil, que eram as questões, por exemplo, da gravação da escuta telefônica ou gravação das conversas. Então, se você instala um equipamento para gravar a conversa das outras pessoas, isso dificilmente você vai conseguir validar. Agora, se você grava a sua conversa com a pessoa, aí já fica mais fácil de você validar isso como prova, porque você está gravando a sua própria conversa. Embora essas gravações, elas continuem dando muito pano para manga ainda. No passado, era claro a coisa. Escuta telefônica, gravação de conversa telefônica não tinha nenhuma validade. Hoje, se você está participando da conversa, como nós estamos aqui agora, né? Eu estou dando a aula e estamos gravando a aula. Né? No caso, eu avisei vocês, mas se eu não avisasse vocês e eu gravasse a aula, mas eu estivesse participando, e alguém aí começasse a me xingar, ou abrisse a câmera, começasse a mostrar o dedão para mim, alguma coisa que me ofendesse, digamos assim, eu poderia usar isso como prova. Hoje eu poderia usar como prova porque eu estou participando da conversa, mas não se assustem se vocês se depararem com situações que não são validadas. Existem algumas situações em que, mesmo gravando, né, a imagem, inclusive, não foi aceito como prova. Eu tenho um caso, dois casos que me chamaram muito a atenção há uns 5, 6, se bobear até uns 10 anos atrás, faz bastante tempo isso, em que em Brasília, né, um deputado, pastor, ele recebe a propina no seu gabinete, isso filmado, né, mostrado pelo Fantástico no domingo, Jornal da Globo, Jornal Nacional, durante a semana, tá lá, ele grava o pastor recebendo a propina e se abraçando com os outros que estavam no gabinete para fazer uma oração e agradecer a propina. É uma coisa assim bastante
No meu ponto de vista, é um assinte mesmo, né? De qualquer maneira, não foi validado, porque aquela gravação foi uma gravação que foi considerada ilícita. Tivemos um outro caso também na mesma época, da filha de um governador, também sendo filmada, recebendo dinheiro dentro do gabinete em Brasília, e ainda assim, aquele mecanismo, aquela gravação não foram validados como próprio, que foram consideradas ilícitas. Então, hoje é bem complicado essa questão. Onde você anda, tem câmeras, né, gravando o que a gente está fazendo, onde a gente está indo, e fica sempre aquela dúvida: isso vale, isso não vale. Hoje a tendência é validar esses mecanismos de prova, ok? Então, o único limite que eu vou ter, a única coisa que eu vou poder discutir no processo é se a prova foi ou não foi obtida de forma ilícita. E para eu poder descaracterizar aquilo como prova, é apenas se demonstrar essa característica. Não demonstrado, a prova é plena, a prova é válida. Avançando um pouco. O Código de Processo Civil também traz ali para nós, na mesma linhagem, ó, 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais. Observem que aqui ela usa a palavra legal, de lei, bem como os moralmente legítimos. Aqui ela amplia. Aqui ela vai permitir aquilo que a Constituição faz, que é de forma mais ampla. Todos os meios, desde que não sejam ilícitos, ainda que não especificados neste código. Então, mesmo que não esteja no Código de Processo Civil, tem validade. Para quê? Para provar a verdade dos fatos em que se funda o direito ou a defesa e influenciar a convicção, influenciar eficazmente na convicção do juiz. Então, quando a gente fala de prova, insisto, ela pode ser tanto para o autor, que vai formular o pedido, quanto para o réu, que vai apresentar a sua defesa. Tanto uma quanto outra vão ser fundamentadas pelas provas. Eu sempre digo que se a pessoa tem o direito, mas não tem as provas, ela acaba não tendo, digamos assim, o próprio direito. Eu me lembro de um episódio no Núcleo de Prática Jurídica, em que um senhor já de idade compareceu ao núcleo e estava muito irritado em razão de que os estagiários que estavam atendendo disseram a ele que ele tinha que pagar o IPTU novamente. E eu, por coincidência, cheguei naquele momento ao local e perguntei para ele: o que o senhor está tão nervoso? Ele falou: esses meninos aqui não sabem me orientar. Por quê? Porque eu já paguei o IPTU. Eu falei: não, se o senhor já pagou o IPTU, tá fácil, né? É só o senhor apresentar o recibo que a prefeitura vai cancelar. Falou: mas o recibo está com meu filho, então peça para ele. Ah, mas o meu filho colocou numa pasta que pegou fogo. Falei: então, meu senhor, sinto muito, mas o senhor vai ter que pagar o imposto novamente. Mas eu já efetuei o pagamento. Falei: não estou dizendo que o senhor não efetuou, estou dizendo que você vai ter que pagar novamente, porque o senhor não tem prova do pagamento. Se a prefeitura está cobrando de novo, o senhor não tem a prova do pagamento, infelizmente não haverá outra maneira que não se arcar novamente com esse ônus, com essa responsabilidade. Então, eu tenho que provar. Não basta ter o direito, tem que provar. Mais importante que o direito, eu diria, é você ter provas desse direito. Porque se você não tem a prova, você não vai conseguir demonstrar aquilo, você não vai conseguir formar a convicção do juiz. Perfeito? Então, o juiz, ele é a pessoa, digamos assim, que eu vou ter que convencer dentro do processo que o meu cliente tem ou não tem razão. E a forma que eu tenho para convencê-lo são os mecanismos probatórios. Por isso que eu já disse na aula passada e vou continuar dizendo até o final do ano. O destinatário da prova é o magistrado. Isso leva, né, a uma situação que é a seguinte: o que se espera do juiz no processo civil contemporâneo é que o juiz tenha uma participação mais ativa, que
que o juiz fosse mais proativo na realização das provas, né? Ele não ficasse lá numa postura estática, esperando para ver o que vai acontecer. Só que é que tomar muito cuidado com isso, né? Quando o juiz ele também se arvora na responsabilidade da produção de provas, há que se tomar muito cuidado para que ele não, como é que eu vou dizer, para que ele não tome lado de uma das partes, né? Então ele tem que manter sempre a sua neutralidade, manter sempre ali a sua imparcialidade. Então tem que tomar muito cuidado para ele não exagerar na sua condução do processo, assumindo postura que teria que ser do autor e do réu. Nessa mesma linha, o que acontece? A pessoa que vai determinar as provas é o próprio juiz. É ele quem vai dizer que prova pode e que prova não pode. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. É aquilo que eu estava dizendo. O juiz ele tem um papel, ele pode assumir um papel ativo. Quando de ofício, ele diz quais são as provas que são ou não são necessárias. Lá no saneamento do processo, não se esqueçam que ele fixou os pontos controvertidos, né, fixou os fatos controversos e definiu provas. Então, na verdade, ele tem total força para esclarecer o que ele precisa ou não dentro daquele processo. Só que o juiz ele tem muita preocupação, eu até entendo ele, em deferir ou determinar provas de ofício, né, provas que ele, juiz, entendem necessárias. Por quê? Porque ele tem medo de quebrar a sua imparcialidade. Né? Nos processos que eu atuo, sua grande maioria, processos de desapropriação, a gente tem lá um momento que o juiz determina, né, no saneamento, ele pergunta para nós, e aí, vocês vão querer que provas? A gente fala, nós queremos provas periciais. E queremos que o perito esclareça isso, 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 isso. E aí eu coloco nas minhas petições, né, e que o juiz também apresente os quesitos que ele precisa que sejam esclarecidos. Né. Faço isso já há alguns anos, né, passando aí por dezenas de comarcas no estado do Paraná, dezenas de magistrados, e nenhum juiz até hoje teve formulou qualquer quesito por perito, pelo menos nessa fase processual, que é a fase do saneamento. Então, o ideal seria que ele, né, se ele é o destinatário da prova, se ele é quem tem que ser esclarecido, ele que também deveria perguntar ao perito coisas, né, que estivessem ali inconclusivas para ele no processo. Mas, até hoje, não vi absolutamente nenhum juiz apresentar de ofício os seus, na verdade não era nem de ofício, né? Eu até requeri que ele fizesse. Então, de ofício sozinho é que eu nunca vi mesmo, nem pensam nisso, ok? Mas isso é uma questão até cultural, que a gente vai demorar muito tempo para quebrar essa postura mais proativa do juiz. Importante essa informação para vocês, ela nasce a partir do novo código. Então, no novo código você tem uma quebra de paradigma. O que a sociedade espera é um juiz mais atuante, um juiz mais participativo, enquanto no código anterior a postura do juiz é uma postura mais passiva. Da mesma forma que ele defere provas, ele pode indeferir essas provas. E lembrando sempre, né, o juiz indeferirá em decisão fundamentada às diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, o juiz ele tem esse condão de deferir provas ou indeferir provas. E aqui fala do indeferimento de decisão fundamentada, mas o deferimento também ele tem que ser fundamentado. A gente não pode esquecer que a própria Constituição, artigo 93, inciso 9, salvo engano, inciso 9, ele define que todas as decisões devem ser fundamentadas. Absolutamente todas as decisões do juiz, ele sempre tem que dizer o porquê que ele tomou esta
ou aquela decisão, esta ou aquela providência, ok? Avançando. Essa prova, né, é produzida por quem, afinal de contas, né? Quem são as pessoas que têm a obrigação de produzir a prova? Quem que escolhe? De um modo geral, como eu já mencionei para vocês, haverá no processo, quando necessária a audiência de instrução, por óbvio, haverá o saneamento. E lá no saneamento, o autor vai ter que dizer as provas que ele quer, a mesma coisa acontecendo com o réu. Todavia, eu já disse a vocês, mas volto a insistir, a prova não é das partes, a prova é do Estado, a prova é do juiz. Então, quando o autor escolhe uma testemunha, né, ele vai colocar o nome de uma pessoa para depor em juízo, é óbvio que o autor já conversou com essa testemunha, né, sabe o que essa testemunha tem para dizer, para que ela possa, então, favorecer, de certa maneira, o autor, né, buscando lá a explicação na linha de raciocínio que ele, autor, precisa. A mesma coisa é o réu. Quando o réu coloca a testemunha ali, ele vai ter conversado com ela. Todavia, a partir do momento que colocar o nome dessa testemunha dentro do processo, e essa testemunha está prestando seu depoimento perante o juiz, a partir daquele momento, a testemunha deixou de ser da parte, passou a ser do Estado, porque o Estado vai conversar com ela, e o que ela disser poderá ser usado para o bem, ou para o, não diria para o bem ou para o mal, né? Poderá ser utilizado em favor de uma ou de outra pessoa. Né? Para dar um exemplo, eu me lembro de um episódio que ocorreu comigo, eu estava num shopping aqui de Maringá, e nesse shopping, o que aconteceu? À minha frente, né, descendo a escada rolante, tinha lá um piazinho, né, descendo, não, subindo a escada, um piazinho, ele estava com o pé na lateral da escada rolante. Quando chega no finalzinho da escada, né, que está para o menino sair da escada com a mãe segurando na mão dele, não dando atenção para aquela má postura na escada rolante, o pé do menino, o tênis, o cadarço, na verdade, do tênis, enrosca na escada, e a escada masca o tênis do menino. Né? Por sorte, ali nos últimos segundos, acabou arrancou o pé do menino. A mãe puxa a criança e não deixa que o pé seja mascado junto com a escada. Né? Mas aquilo foi um estrondo, deu um maior barraco dentro do shopping. Passado uns dias, eu até conheci a mãe era minha aluna. Passado uns dias, a mãe me ligou. Falou, professor, o senhor estava lá na escada, o senhor viu o que aconteceu? Eu falei, vi. O senhor não depõe em meu favor? Eu vou propor uma ação contra o shopping, porque mastigou o tênis, quase podia ter arrancado o pé da criança, tal. O senhor não vai como testemunha? Eu falei, vou, só que vou te explicar o que eu vi. Né? O que eu vi foi que o teu filho estava com uma postura inadequada, você estava ao lado dele, você não advertiu e aconteceu lá um incidente. Ela falou, mas se o senhor falar isso, o senhor vai me complicar. Eu falei, mas se eu não falar o que eu vi enquanto testemunha, quem vai se complicar sou eu, porque eu vou estar faltando com a verdade. Né? Tem câmeras, tem outras testemunhas, eu falei assim, eu não vou me expor para que você consiga algo aí que eu não acho tão, que você não tenha tanta razão. Então, foi muito claro com ela naquele momento. Mas, se eu tivesse ficado caladinho, né, e tivesse ido como testemunha, certamente eu teria prejudicado com o meu depoimento. Né? Mas é importante lembrar, testemunha não é da parte, a testemunha ela é do juiz. Por quê? O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, todas as provas, elas vão influenciar o juiz. Não interessa quem é o autor, quem apresentou, se foi o autor ou se foi o réu que apresentou essa prova. Porque o juiz vai valorá-la como um todo. Ainda,
Tem uma outra circunstância que, de repente, lá, no meio dos documentos do autor ou no meio dos documentos do réu, tem lá uma folha de papel que sirva como prova. Mesmo que o autor não falou dessa prova, nem o réu falou, se estiver nos autos e o juiz conhecer ver aquele documento no processo, ele tem total liberdade para considerar aquele elemento probatório. Total liberdade. Então, o juiz aprecia as provas e, para ele, independe quem produziu, né, se foi o autor ou se foi o réu. Ok? Dentro da produção da prova, a gente não pode esquecer, né, que as partes não estão obrigadas a produzir prova contra si mesma. Então, está lá o 379, preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe a parte. Isso aqui sempre, nesse momento da aula, o aluno pergunta, professor, como é que fica lá o teste do bafômetro? Né? A pessoa é obrigada a fazer o teste do bafômetro? Não, ninguém é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Mas a legislação, felizmente, mudou, né? E hoje, mesmo sem o bafômetro, mas se a pessoa tiver lá alguns elementos, né, odor etílico, né, voz embargada e dificuldade no caminhar, ou assim, não precisa nem ser os três, basta algum deles, é suficiente para caracterizar ali, né, presunção, vamos dizer assim, de embriaguez ao volante. A mesma coisa se fala do DNA. A pessoa é obrigada a fornecer o material genético? Não, ninguém é obrigado a fornecer o material genético. E aí, como é que faz? Aí busca-se provar de outras formas, busca-se outras pessoas que possam fornecer esse material genético. E se não conseguir o material genético, o juiz pode julgar por outros meios. Aqui também me lembro de um outro processo em que eu atuei, isso quando eu era advogado do Núcleo de Prática Jurídico do Unicesumar, me lembro de um episódio em que eu fui nomeado no processo, já no meio do processo, e fomos para a audiência, investigação de paternidade. O rapaz não queria fornecer o material, um senhor já, na verdade, não quis fornecer, fez o DNA. O juiz aí julgou o processo com base em testemunhas. As testemunhas diziam nos seus depoimentos que ele passava a noite na casa da namorada, e até é engraçado dizer, porque a Kombi dele era vista em frente à casa da namorada todas as noites. Isso eu achei muito interessante porque era o que as testemunhas declaravam, né? 3, 4 testemunhas foram unânimes a dizer a Kombi branca em frente à casa da namorada. Claro que isso aí foi orientação dos advogados. De qualquer maneira, o juiz acabou declarando ele pai da criança, né? Investigação é declaratória, e depois condenou esse cidadão a pagar pensão alimentícia. E assim foi por 2, 3 anos ele pagando a pensão alimentícia. Processo válido, eficaz, perfeito, né? Ele não quis produzir a prova contra si mesmo, não quis fornecer o DNA, o material genético para o DNA, o juiz julgou com base nas outras provas. O que aconteceu? Durante uma discussão, né, entre o senhor e a mãe da criança, ela olha para ele e fala, você não é o pai da criança. Durante todos esses anos eu sabia disso e você não era o pai da criança. Ele volta até mim e me pergunta o que fazer. Eu falei, olha, não há o que fazer, a não ser o exame de DNA. Aí ele se cotizou lá com os irmãos, conseguiu dinheiro para o DNA, fizeram o DNA. Qual não foi a surpresa? A criança de fato não era dele. Então, assim, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas o juiz ele tem que julgar o processo, e vai julgar o processo com base nas provas que estejam ali presentes. No caso, as provas daquele processo eram as provas testemunhais, né? Avançando, então, sem ter obrigação de produzir prova contra si, mas as partes, autor e réu, são obrigados a comparecer em juízo e responder ao que lhes for interrogado. Então, sempre que o juiz chamar, autor e réu têm que comparecer, né, para poder dar lá os seus esclarecimentos, sempre procurando colaborar
com o resultado, né, com o deslinde do processo. 2, colaborar com o juiz na realização da inspeção judicial que for considerada necessária. A inspeção judicial é o meio de prova típico, a gente vai falar dela no finalzinho aí acho que vai ficar mês que vem essa prova, mas a gente vai falar dela no finalzinho do ano, aí, digamos assim, é o momento em que o juiz vai até o local, ou o juiz vai inspecionar pessoas, coisas ou animais. Então, vamos imaginar, me lembro de um caso, acho que até relatei isso no semestre passado para vocês, de uma situação em que estava sendo construído um prédio e ao lado do prédio a casa estava literalmente afundando, como se fosse areia movediça, porque o prédio ele estava escavando a casa, né, o terreno ao lado, e estava tirando terra da casa, e a casa estava tombando então. E o juiz, à época, o doutor Miguel Kfouri, hoje desembargador, resolveu ir até o local para fazer uma inspeção judicial, né, porque ele tinha formação de bombeiro, né, ele era, antes de ser juiz, ele era bombeiro, e ele tinha alguma noção, então ele queria lá ver, né, enxergar o que estava acontecendo ali, de fato, para facilitar o seu julgamento do processo. Então, a inspeção judicial é quando o juiz vai ao local dos fatos, para entender melhor o que está acontecendo, para poder fazer de uma forma mais, digamos assim, estando presente no local, para poder ver melhor como que a coisa aconteceu. Ainda, praticar o ato que lhe for determinado. Então, no que diz respeito à produção de prova, tudo aquilo que o juiz determinar, a parte tem que cumprir, a parte tem que observar para poder colaborar, então, aí, né, com um deslinde do processo. Isso é muito importante, essa colaboração que é feita com o juiz. Ocorre que essa colaboração não é apenas das partes, essa colaboração é de todos, todo mundo, né? Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Ninguém. Então não tem como dizer, ah, não vou colaborar, não quero colaborar. Todos nós estamos obrigados a colaborar com o Poder Judiciário. Principalmente testemunha, né? Volto a falar de testemunha aqui, e para destacar simplesmente o seguinte, então, é recomendável, né, até por uma questão de delicadeza, você conversar com a testemunha antes de colocar o nome dela no processo. Agora, pode ser que a testemunha fale, não quero me envolver. Esse não quero me envolver não tem absolutamente nenhuma validade. A partir do momento que você coloca o nome da testemunha no processo, ela é obrigada a comparecer. No exemplo que eu acabei de narrar, em que a aluna pediu para que eu desse o depoimento em juízo, ela não precisava ter me ligado. Ela poderia simplesmente ter colocado o meu nome e eu era obrigado a comparecer, e lá comparecendo, seria obrigado a dizer aquilo que eu vi, né, e aquilo que eu ouvi no momento em que eu estava lá no local dos fatos. Então, você não tem que pedir autorização para a testemunha, basta colocar o nome dela, né, nome e endereço, né, para poder ser localizada pelo oficial, para que o oficial possa intimá-la. Isso aqui no processo civil, aqui não é tão complicado. Agora, o problema é lá no penal, né? Se você é arrolado como testemunha, se você viu ou não viu, né? Se você sabe ou não sabe que o traficante ali do bairro está comercializando droga, você fica numa situação bastante complicada. É claro que o juiz não quer expor ninguém, situações como essa se evita que aconteça. Todavia, a mensagem que fica no processo civil é, lá no penal também, mas aqui ele é mais fácil de se resolver. A mensagem que fica é, todo mundo tem que colaborar com o Poder Judiciário. Não tem aqui ninguém, digamos assim, que escape dessa colaboração. É claro que quando a gente fala de testemunha, na aula específica das testemunhas, nós vamos verificar que eu tenho 3 tipos de testemunhas, né, que são as impedidas, as suspeitas e as... faltou a expressão agora. Incapazes. Incapazes, impedidas e suspeitas. São 3
tipos de testemunhas que não serão obrigadas a dizer o que sabe, não serão obrigadas a depor, mas essas são as exceções. Como regra, todo mundo é obrigado a colaborar sempre com o poder judiciário, tá? Mesmo que não seja parte no processo, mesmo que seja um terceiro. E enquanto terceiro, né, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e circunstâncias que tenha conhecimento. Tá aqui, ó, é a nossa testemunha. Então, tudo que você sabe e o juiz perguntar, você tem que estar lá colaborando, você tem que estar lá respondendo a esse juiz. Mas não só assim, se exibir documentos que estejam em seu poder. Então, se você tem algum documento que possa favorecer o resultado do processo, tua obrigação é apresentar esse documento. Inclusive, nós vamos ver que se você não entregar, o juiz pode mandar buscar. Mesma coisa vale para testemunha. Se você for intimado e você não for, o juiz pode mandar buscar. Ainda, poderá o juiz, em caso de descumprimento, além de imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. É o que eu falei. A pessoa, ela tem que fazer. Se não fizer, o juiz vai poder mandar buscar essa prova, vai poder mandar buscar essa pessoa para atuar, sem falar de multas e outras coisas que o juiz pode aplicar para, mesmo sendo terceiro, ele tem a obrigação de colaborar com o processo. Dentro da estrutura probatória, é importante destacar que a prova produzida em outro processo pode ser emprestada para o processo. Está lá, o juiz poderá admitir a produção de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Então, a prova produzida em um processo não precisa ser produzida novamente, eu posso aproveitar a mesma prova. Me lembro também aqui de um episódio, em Nova Esperança, né, aqui próximo, houve um acidente de trânsito em que no banco traseiro do veículo estava uma criança e essa criança veio a óbito. Aí foi feito duas ações, né? A civil, reparação de danos para conserto do carro e dano moral pela perda do ente querido, e também ação criminal pelo homicídio da criança. Homicídio lá considerado homicídio culposo, mas homicídio. E na hora do acidente, ou melhor, na ação penal, na hora do acidente, mas para fins de ação penal, ele foi submetido ao exame de sangue para ver a questão do teor alcoólico no sangue e foi constatado taxa de embriaguez. Isso no processo criminal, que neste aspecto ele anda muito mais rápido. O que aconteceu? Para o processo civil, eu não precisei fazer uma nova prova ou uma segunda prova. Nós simplesmente pedimos lá a prova, digamos assim, a prova emprestada do processo criminal. A gente então trouxe do processo criminal, trouxemos para dentro do processo civil. Então, com isso a gente economizou tempo, dor de cabeça de ter que produzir uma segunda prova. Então, você tem que, uma prova produzida em um processo pode ser utilizada em vários outros processos, desde que, é claro, seja respeitado o contraditório. Então, se a prova ela foi produzida lá, oportunizando ao autor e ao réu que se manifestassem, está correto, essa prova pode ser utilizada dentro do processo, em mais de um processo, né? Pode ser vários processos cíveis, pode ser civil e criminal, civil e família, não há uma limitação nisso daí, ok? Para qualquer tipo de processo você pode ter essa prova emprestada. São as questões das delações premiadas que a gente viu, ela pode influenciar em vários processos. Perfeito? Prova emprestada, ela é um dos últimos capítulos de prova, a gente volta a esse tema, né, no final, quando a gente terminar o assunto provas, ok? Bom, visto isso, é muito importante a gente já começar
a nos aproximarmos dos meios de provas. Nós vamos estudar cada um deles. Cada um deles eu vou apenas hoje apresentar de forma geral esses meios de prova. A gente vai trabalhar, como eu já mencionei em aula passada, o Código de Processo Civil. A gente também tem provas nos diversos direitos materiais no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributário. A gente sempre tem uma outra questõezinha ali que fala sobre provas, mas nós vamos nos ater às provas do Código de Processo Civil, que é o nosso objeto de estudo. A primeira prova é a ata notarial, que é descrita num artigo 384. Né? Só que essa prova ela é um universo, e na próxima aula a gente vai falar especificamente desse meio de prova, que não é novo, né? Ele já é bastante antigo, já existe na legislação pátria há muitos e muitos anos, muitas décadas, mas virou mais modinha agora, né? Com essa questão dos elementos digitais, né, das provas digitais. A gente tem a possibilidade da ata notarial, né, que é o registro feito por um cartório de uma determinada circunstância. Né? Então, apenas título de exemplo, vamos pegar essa aula aqui. Essa aula está sendo gravada. Se eu precisar, por algum motivo, utilizar essa aula como prova, eu posso fazer uma ata notarial, ou seja, eu levo a gravação até um cartório e peço para o cartório transcrever cada ocorrência dentro da aula. Ele vai transcrever toda a minha fala, a fala de todos, ele pode transcrever o chat, ele pode informar se as pessoas abriram ou não abriram as câmeras, enfim, ele vai descrever, vai fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Né? É claro que não é só para isso, uma reunião de condomínio, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, eu posso pedir para um cartório, para um tabelião comparecer à reunião e lá fazer uma ata notarial. A entrega de uma chave de um apartamento que estava alugado, ele é muito comum, como eu disse, para elementos de informática, de mídia. A ata notarial ela ganhou notoriedade agora nesse momento aí que a gente vive de comunicação digital, redes sociais. Mas já é uma prova antiga e serve para várias situações. Nós vamos ficar uma aula todinha, a próxima aula será destinada, acredito eu, somente a ata notarial, né? É um mundo aí com um monte de informação para vocês. Perfeito? Próximo meio de prova, depoimento pessoal. Esse depoimento, é importante frisar, só autor e réu prestam. Para não errar, quando fala depoimento pessoal, não é depoimento de testemunha. O depoimento pessoal é só do autor e do réu. Só os dois podem prestar esse tipo de prova. Confissão, né, quando a pessoa assume a existência de um determinado fato. Exibição de documento ou coisa. Da mesma forma que o terceiro tem obrigação, e está aqui o momento, ó, nós temos que lembrar que as partes também são obrigadas a exibir documentos e coisas. Lembrando apenas que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aqui no Brasil a gente tem essa peculiaridade aí. Prova documental. Essa prova aqui, ela tem muitos artigos aqui no Código de Processo Civil, mas nós não vamos ver todos eles, porque a prova documental, basicamente, ela tem sua origem lá no Código Civil, as principais regras da prova documental estão lá, toda a estrutura do Código de Processo Civil. Então, lá com o professor de civil, vocês vão aprofundar e entender o que é um documento, quando o documento é válido ou inválido, é que somente os aspectos mesmo processuais é que não serão importantes, que vai ter muita coisa repetida no Código de Processo Civil, ele é igual ao que está no Código Civil. Prova testemunhal, talvez a prova mais fácil de ser produzida, né? A prova mais tranquila de ser produzida, porque
Sim, depende da pessoa falando, é uma prova que não vai implicar em custo. Então, na maioria dos processos, você vai ter a produção dessa prova acontecendo. E aí nós temos a chamada prova pericial, que é, em contrapartida, a prova mais complexa, a mais cara, a mais difícil de se realizar, e é quando então o juiz escolhe uma pessoa imparcial para poder emitir o seu parecer a respeito de uma prova técnica. As partes podem acompanhar, ou melhor, até devem acompanhar, as partes também podem indicar os seus peritos, só que aí muda de nome. Né? Quando a parte indica um, abre aspas, perito, fecha aspas, a parte, na verdade, está apresentando um assistente técnico. Né? Então, o juiz nomeia o perito e as partes nomeiam os assistentes técnicos para acompanhar essa prova pericial. Então, é uma segunda opinião a respeito da opinião do perito, né? Lembrando sempre que o perito ele é imparcial e o assistente técnico ele é parcial. Então, o autor pode ter o seu e o réu pode ter o seu e o juiz terá ali o seu perito. Não é truco, né? Onde se o autor falar uma coisa e o perito falar outra, fez 2 pontos, ganharam a perícia. Não é assim. Né? Não é assim. Então, não, mesmo que tenha lá duas opiniões convergentes, né, o perito do autor, desculpa, o perito e o assistente técnico do autor fala em um sentido, o assistente técnico do réu fala em outro, o juiz pode acatar a opinião do laudo do réu e deixar de lado os outros 2 laudos. A gente pode ir mais longe. O juiz não é obrigado a acatar o laudo do perito. Então, mesmo que o perito diga aconteceu assim, o juiz pode julgar diferente. É fácil de entender. Se o juiz fosse obrigado a seguir o laudo do perito, quem julgava o processo era o perito, não era o juiz. Isso leva a uma situação cômica que eu já devo ter falado mais de uma vez esse ano, vou falar mais uma agora, que é o DNA, em que o perito falou o seguinte: olha, existe o percentual de 99,999%, né, de que a criança seja filha do réu. Veio a sentença. Existe 0,0001% de chance de não ser filho. Desta forma, não acato o laudo pericial e declaro que o réu não é pai da criança. Isso está na internet, se você procurar, você vai achar isso aí. Óbvio que eu acredito, não fui checar se isso aconteceu, né, mas o tribunal reformou certamente essa decisão. É uma decisão esdrúxula, digamos assim. Todavia, ela acata essa ideia da prova pericial, em que o juiz não é obrigado a acatar o laudo do perito. Ele tem liberdade para formar o seu convencimento com base em outros elementos do processo. Ainda, por fim, né? Por fim, não, ainda falta uma. Nós temos a inspeção judicial, que eu já mencionei dela para vocês. Tem a prova emprestada, que eu também já mencionei ela agora há pouquinho para vocês. Mas eu quero chamar a atenção, ainda, o autor também faz isso, para a chamada prova por presunção. Ela não está dentro do rol do código. Se você pegar o Código de Processo Civil, essas são as leis, essas são as provas que a lei processual estabelece, mas lembrem-se, eu posso produzir qualquer prova, desde que não seja ilícita. Então, mesmo as provas que não estão no Código de Processo Civil podem ser produzidas. Então, eu posso produzir outras provas, desde que não ilícitas. E uma delas que existe é a tal da prova por presunção. Você não encontra ela no Código de Processo Civil, mas você encontra ela lá no Código Civil. E ele fala assim, ó, salvo o negócio jurídico que se impõe em forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante. Então, eu pego lá, por exemplo, a propriedade de um bem imóvel. Só pode ser provado, a única forma de provar é a escritura pública devidamente registrada. Então, ali a lei coloca a forma especial. Os demais situações, né, outras situações que a lei não tem essa formalidade, pode ser provado pela confissão, pode ser provado por outros documentos, por testemunhas, e ali pode ser provado por, vou falar por perícia, né, e ficou lá a presunção.
A presunção é quando você faz uma ilação, quando você constrói um raciocínio lógico, você pressupõe aquilo que aconteceu. E eu trouxe aqui o exemplo lá do autor, professor Humberto Teodoro, diz ali, ninguém viu o réu matar a vítima, mas a munição encontrada no cadáver corresponde à arma do primeiro, e em suas mãos foram detectados vestígios de pólvora, que confirmam ter efetivado o disparo com o revólver. Então, é assim, ninguém viu atirar, mas foi com a munição da arma, você está com um problema. Então, ontem, inclusive, por coincidência, assisti a um filme que aconteceu exatamente isso, né? Um terceiro mata o bandido lá do filme, o terceiro mata ele e coloca a arma na casa de uma outra pessoa. E a outra pessoa, ela é incriminada, mas ninguém viu ela dando tiro. Pois é, mas a arma estava na casa dela e ela havia disparado uma arma. Não se sabe se era aquela, mas a mão dela tinha resquício de pólvoras. Então, ela vai estar caracterizada. Então, a mesma coisa aqui foi lá a Kombi branca, né? Na verdade, ele foi condenado por uma presunção. As testemunhas diziam que ele estava na casa da noiva, né? Qual é a lógica, né? Pessoas adultas que não são casados, que dormem no mesmo espaço e são namorados socialmente reconhecidos, existe a possibilidade de que isso aconteça. E foi ali o que levou o juiz a definir aquele processo. Óbvio que a presunção é algo frágil. Nos dois exemplos que eu dei, do filme e no caso concreto ali da investigação de paternidade, a presunção levou a uma ilação equivocada. Então, ela pode ser utilizada? Pode, mas isso é uma coisa perigosa, né? Isso pode ocorrer de chegar a uma situação, digamos assim, injusta. Mas ela é considerada como meio de prova também. Perfeito? Avançando mais um pouco. Então, eu tenho ali ainda regras de experiência comum e o conhecimento privado do juiz. Olha isso aqui. Aqui eu peguei a frase do próprio livro, né, do próprio autor. O Humberto fala assim: o juiz não pode decidir a causa com base em conhecimento pessoal e direto dos fatos discutidos em juízo. Seria utilizar prova estranha ao processo, obtida sem mecanismos e crítica das partes. Então, o que quer dizer isso aqui? Vamos imaginar que o juiz ele é engenheiro e no processo o autor apresenta lá, diz que houve um erro de engenharia, o réu nega que houve o erro de engenharia, o juiz sequer nomeia um perito, porque ele fala, não precisa, eu sou o juiz da causa, eu sei o que está acontecendo ali, eu também sou engenheiro e vou julgar em favor de um ou de outro. Não pode, né? Ele não pode fazer isso. De repente, né, outro exemplo, o juiz assistiu, ele estava na esquina ali quando ocorreu o acidente de trânsito. Ele fala, não precisa das testemunhas não, eu estava lá, eu vi, né? Já formou a minha convicção. Não é assim. Ele, juiz, não tem essa liberdade para julgar. O terceiro e último exemplo, o processo diz respeito lá a um contrato elaborado em francês. O juiz, ele domina a língua, então não precisa da tradução. Não é verdade. Mesmo que o juiz domine a língua, ele vai precisar de um tradutor juramentado para traduzir aquele documento. Então, o juiz não pode julgar com base naquilo que ele estuda, não base naquilo que ele conhece. Está aqui, ó, sendo vedado o juiz reconhecer a sua ciência privada, deverá fundar o acertamento dos fatos exclusivamente sobre as provas adquiridas no processo, fecha aspas aqui. Então, só aquilo que está lá dentro do processo. Pode, porém, se valer em algumas situações especiais daquilo que o código chama de experiência comum, que, entretanto, não corresponde ao conhecimento pessoal acerca dos acontecimentos que consta do objeto do litígio. Então, o que a gente chama de homem médio. A gente sabe de algumas coisas,
lógicas. Então, se a pessoa jogar um objeto do 7º andar, a gente sabe que, pelas regras de experiência comum, que um objeto jogado de um 7º andar, ele vai cair lá embaixo, se for de vidro, por exemplo, ele vai quebrar. Se cair na cabeça de uma pessoa, vai machucar. Se não for uma pena, né? Se for um objeto que tem um certo peso, ele vai cair e vai machucar as pessoas. Mas para isso não precisa ser juiz. Isso o homem médio conhece, né? O que é importante que fique para nós desta aula é essa informação aqui, ó. O mundo da magistratura, é isso que eu peguei da internet ali, é um mundo irreal. O juiz não trabalha com o mundo verdadeiro que a gente está. Ele trabalha com o mundo do processo. A única verdade que o juiz deve e pode conhecer é a verdade dos autos. E termina a frase dizendo assim, ó: o que não está nos autos físicos ou virtuais definitivamente ainda não está no mundo do juiz. Então, o juiz, para julgar, ele precisa levar em conta aquilo que está no processo, pelas provas que estão no processo. Se ele não levar isso em consideração, ele errou, né? Ele cometeu algum tipo de erro ali, não vai poder ser válido o nosso processo. Perfeito? Então, pessoal, sobre provas, a gente fecha, na minha opinião, pelo menos, os aspectos gerais, e agora a gente precisa ver cada uma das provas por si, né? O autor, ele segue a ordem, agora ele falaria da produção antecipada de prova. Eu prefiro deixá-la por último, né? Como a gente vai antecipar uma prova que a gente não conhece ainda? Então, eu vou falar para vocês na próxima, a gente começa a falar da ata notarial, depois a gente fala das demais provas, e aí a gente vem para o nosso... a gente volta aí para a produção antecipada. Então, a gente vai ver primeiro todas as provas, depois a gente fala da antecipação, ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Senão eu vou continuar nossa aula resolvendo as questões das aulas anteriores. Sobre provas, alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, gente. Estou aqui. Sem dúvidas, professor. Obrigado. Ok. Bom, pessoal, então, se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade, eu vou corrigir as questões que a gente já veio trabalhando nas aulas anteriores. Vamos lá? Então, o que a gente já trouxe como questão para a gente resolver? A gente começou lá com saneamento. Então, na fase do saneamento propriamente dita, né, nesta fase, se houver necessidade das providências preliminares, se houver necessidade das providências preliminares, já foram elas adotadas. Assim, se o réu alegou fato impeditivo ou extintivo, sobre eles foi ouvido o autor? Sim, isso aqui é verdadeiro. Então, nas providências preliminares, eu vou ter a chamada lá impugnação à contestação. E essa impugnação acontece quando o réu, quando o réu alega preliminares da contestação, que foram lá, violou alguma coisa, estão tendo preliminares, o autor vai ter que ser ouvido, ou ainda quando é alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo, então vai ter a obrigação, então, de apresentar a chamada impugnação à contestação, ok? Então, ele é verdadeira. A próxima, tomadas as providências preliminares, se for o caso, e não ocorrendo a extinção ou julgamento antecipado do mérito, o juiz vai sanear o feito, ou seja, expungi-lo de toda circunstância que inviabilize o processo, a fim de se não perder tempo com a produção de provas em que vamos de novo, a fim de não perder tempo com a produção de provas em um feito que, desde logo, pode ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Então, o que é o saneamento, né? O saneamento ele vai ter lá aquelas etapas que a gente já estudou. São etapas que, como eu falei, vão crescendo para se acompanhar. Primeira coisa no saneamento, resolver as questões processuais, ok? Então, vamos lá. Expungir de circunstâncias que inviabilize o julgamento. É isso aí mesmo, ok? Se não ocorreu, então vamos lá. Primeiro eu faço o saneamento.
Já resolvi. Se não deu saneamento, eu vou para qual fase? Extinção. Vou acabar com o processo. Não foi o caso. Vou para o julgamento antecipado do mérito. Então, total ou parcial. Não ocorreu nada disso, aí eu vou para a instrução em julgamento. O que eu vou ter na instrução em julgamento? A produção de provas. Então, para que eu faço todo esse malabarismo, toda essa análise processual? Exatamente para evitar a perda de tempo, né? Eu não vou deferir provas se o meu processo será extinto, né, ou anulado antes que aconteça. Então, tanto a primeira quanto a segunda são verdadeiras. Muito importante lembrar as etapas do saneamento do processo. Isso é fundamental não só para o conhecimento, mas para a vida profissional como um todo. O autor e o réu podem definir quais provas serão produzidas e como o ônus da prova será distribuído. Trata-se de inovação que integra a relação processual entre as partes e o juiz, diminuindo o protagonismo deste último, do juiz, e, sobretudo, permitindo a participação das partes na condução do processo. Verdadeiro. Hoje, as partes podem combinar quais as provas que eles querem e como que cada um vai produzir. É o que eu já mencionei. Muito difícil de você ver isso acontecendo na prática, mas a lei prevê, possibilita que as partes tomem essa iniciativa. Se a causa for complexa, o juiz poderá designar a audiência para o saneamento. Correto, aí está certinho. O saneamento seja feito em cooperação com as partes. Neste caso, se o processo demandar dilação probatória, as partes, ainda que ainda não indicaram provas, deverão fazê-lo na audiência. Também verdadeiro. É um momento, então, a gente chama de audiência de saneamento, é quando todo mundo vai poder discutir lá com o juiz qual é a melhor forma de produção de provas. Por fim, intimada às partes do despacho saneador, têm elas o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 15 dias. A afirmativa está praticamente correta, não fosse o prazo, né? Aqui o prazo é um prazo mais exíguo, é de apenas 5 dias e não de 15 dias, né? Esse prazo está no código, quando ele fala lá da possibilidade da discussão do saneamento, após o prazo, terá lá a estabilização da decisão. Então, não poderá mais ser modificada ou questionada pelas partes. Perfeito? Avançando. Agora, sobre a audiência de instrução. Como ato processual que é, a audiência de instrução realiza-se em dias úteis, correto, das 6 às 20 horas, perfeito, podendo prosseguir além do horário limite quando iniciada antes. Realiza-se de ordinário na sede do juízo, mais precisamente na sala de audiência, no salão do júri ou em outro local destinado a tal fim. Verdadeiro, pessoal. Uma audiência ela pode acontecer em qualquer lugar que o juiz estabeleceu. Normalmente é no fórum. Normalmente é no fórum. E é muito importante lembrar isso. Uma audiência tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Depende de como está a evolução do processo. Então, ela pode acabar até as 8 horas, mas se eu comecei a audiência antes, eu posso estendê-la até o seu término. Claro que no processo civil, você não tem audiências tão extensas e tão demoradas, mas é como acontece no processo criminal, lá no tribunal do júri. Fica-se dias e dias durante o julgamento. Desde que começou dentro do horário, ela pode prosseguir até o seu encerramento. Raríssimo isso acontecer no processo civil, mas se necessário for, temos aí a previsão legal. A designação de audiência de instrução em julgamento é ato obrigatório no processo civil, à luz do Código de 2015? Não, ela não é obrigatória. Ela só vai acontecer quando eu necessitar da produção de provas. Eu posso ter uma audiência, eu posso ter o processo que não vai precisar de prova, né? Que é o caso, por exemplo, de processo tributário. Você só vai juntar a documentação, não vai ter testemunha para depor, mandado de segurança, precisa de mandado de segurança, você já é obrigado a apresentar todos os documentos na inicial ou na prestação de informações. Não vai ter outro momento para você apresentar. Então, mandado de segurança não tem audiência de instrução e julgamento, ela não é obrigatória
pelo novo Código. É necessária a intimação das partes e seus advogados para a audiência de instrução? Verdadeiro. Todo mundo tem que ser intimado para esse processo, né? As partes e os seus advogados. Como é feita essa intimação, né? Tudo isso aí a gente vê, a gente estuda isso aí com tranquilidade, né? Lembrando sempre lá que será pelo processo eletrônico e os advogados vão comunicar os seus clientes nessa situação. Se não der para fazer, o juiz pode determinar, inclusive, que o oficial vá até a casa do autor ou do réu para fazer as intimações, e mesmo dos advogados. Por isso a importância, quando da petição inicial, de fornecer o endereço das partes e dos advogados, para caso, se o oficial necessitar procurá-los, encontrá-los. Penúltima. Caso não comparecer o Ministério Público, defensor público ou advogado de pelo menos uma das partes, o juiz deve marcar nova audiência de seu julgamento de modo que todos possam participar? Falso. A gente aprendeu que a ausência dos advogados ou dos defensores ou mesmo do Ministério Público, o juiz não estará obrigado a produzir as provas que eles apresentaram. Então não vai suspender a audiência. A audiência vai prosseguir e o juiz pode. Então, ele não é que ele vai dispensar, ele pode dispensar essas testemunhas caso ele entenda que não é necessário, até aí como sanção ao advogado, ok? Então, se faltar alguém, não vai adiar essa audiência, né? Agora, se for uma das testemunhas que faltou, eu posso prorrogar a audiência para outra data? Posso, aí sim, né? Hoje à tarde mesmo vou ter uma audiência para a oitiva de uma única testemunha, só tem uma, né? Se essa testemunha não comparecer à audiência de hoje, essa audiência já é a continuidade de outras audiências que aconteceram no passado, é continuidade. Se a testemunha não vier hoje, vai ter o adiamento? Aí eu vou ter o adiamento dessa audiência, porque ela era a única a ser feita. Mas aqui está falando de Ministério Público, defensor e advogado das partes, ok? Por último, a audiência de instrução e julgamento é um ato processual complexo, verdadeiríssimo, um dos mais complexos, em que diversas atividades são praticadas, ainda que todas elas voltadas a uma só finalidade: a formação da convicção do magistrado com vista ao julgamento, sempre compreendida a expressão no sentido de decidir quem, autor ou réu, faz jus à tutela jurisdicional. É verdadeiro. Então, esse é o papel da nossa audiência de instrução e julgamento, ok? Bom, meus queridos, o que eu tinha preparado para hoje era esse aí o material para a gente discutir. Pergunta a vocês alguma dúvida, algum questionamento, como sempre, aí, por gentileza, fiquem à vontade, ok? Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu queria só dar